Assembleia de Deus. Harmonia. Paz, meus amados, como é bom estarmos juntos para louvar ao nosso Senhor Jesus, nosso único e suficiente Salvador, aquele que é nosso príncipe da paz. E mesmo ao mais profundo vale, creia, Ele estará conosco. Amém? Vamos louvar? Cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa
manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. Deus abençoe a todos. Milagres. Essa é uma das maiores especialidades do nosso Deus. Ele curou leprosos, ressuscitou mortos, deu vista aos cegos, fez mudo falar, fez paralíticos andar. Quanta coisa maravilhosa o nosso Deus fez. Mas o maior milagre, o maior de todos eles, foi o perdão dos nossos pecados, foi a salvação das nossas almas. Ele morreu por mim e morreu por você. Nós somos o milagre de Deus. Não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu, com amor, me limpas de meu mal. E esse amor é que me ajuda a seguir. Desfeito em mim, defina meu viver, dá-te em meu louvor, um milagre, Senhor, desfeito em mim. Caminho
de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondestes minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. Milagre, Senhor, um milagre eu sou, um milagre, Senhor, desfeito em mim, até final meu viver, dá-te meu louvor, um milagre, Senhor, desfeito em mim. Sim, um milagre, Senhor, desfeito em mim. Nós somos um milagre nas mãos de Deus. Amém. Cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, vamos cantar o hino de número 20 da nossa harpa cristã com muita alegria. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia. Bem animados. Livre de pecado, vós quereis ficar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Cante com alegria. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás tentado em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Cante comigo, diga. Olhai para o Cordeiro de Deus. Quero ouvir você cantando em casa, diga. Porque só Ele, diga. Porque só Ele vos pode. Olhai para o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Se estás cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Com muita alegria. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele, diga. Aleluia. Grande coral na sua sala. Aleluia. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombra vem cair, para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Diga, olhai para o Cordeiro de... Vamos fazer um grande coral agora, diga assim. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro. Diga mais uma vez, olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia, glória a Deus.
Diga com fé. Olhai para o Cordeiro, porque só Ele vos pode salvar. Diga, aleluia, vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia, glória a Deus. Hoje é um dia muito especial, o dia do pastor. Homens que entregaram suas vidas para o serviço do Mestre. Homens que oram, estudam a palavra, aconselham, encorajam, abraçam, consolam. Atendem nossos WhatsApps em meio à madrugada. E nossa igreja teve sorte. Deus nos deu 5 pastores. Pastor Luiz, Pastor Santana, Pastor Isaac, Pastor Zósimo e Pastor Moisés. Eles são capazes de fazerem tantas coisas ao mesmo tempo, mas esses homens não são super-heróis. Eles também choram assim como choramos. Eles também se entristecem assim como nos entristecemos. Portanto, igreja, nosso dever é amá-los, respeitá-los, conduzi-los a Deus em oração, abraçá-los, obedecê-los, ajudá-los, dar-lhes alegrias, ouvir suas instruções, sustentá-los em oração. Que Deus continue abençoando nossos queridos pastores e ao nosso querido pastor Moisés, que está à frente dessa obra. Que Deus te conceda mais saúde e sabedoria para conduzir esse rebanho. Parabéns, pastores, pelo seu dia. Nós amamos vocês. Meu pastor é meu amigão. Ele é um presente de Deus para mim. Meu pastor me piora para mim. Cuida também das suas ovelhinhas. Ele me ensina sobre a palavra de Deus. Meu pastor é um homem de oração. Eu gosto muito do seu abraço. Ele me consola quando eu estou triste. E me dá tanto conselho bom. Ele me ensina a ser obediente. E amar todas as pessoas. Ele me ensina também a viver em harmonia. Eu acho ele bonitão. Muito charmoso também. Ele é tão atencioso com a gente. Atenda as nossas ligações. Até mesmo de noitinha. Que Papai do Céu te proteja sempre. Que Deus te dê muita saúde. Que você viva muito tempo entre nós. Meu pastor, nós te amamos muito! Vovô, você também é o nosso pastor. Cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero nesta ocasião, em nome de todos os pastores da Assembleia de Deus Harmonia, pastor Zósimo, Luiz, pastor Santana, Isaac Luiz, o evangelista Álcio, agradecer pelas homenagens que nos fizeram no Dia do Pastor. Foram manifestações de carinho, de amor e de respeito que muito nos honraram. Portanto, a nossa imensa gratidão, e queremos dizer que será sempre um prazer e uma realização servir a Igreja de Cristo. Recebam de todos nós um forte abraço e tenhamos um momento de culto maravilhoso e uma excelente semana. O nosso Deus é o Deus que nos traz esperança. Mesmo que nós estejamos vivendo momentos difíceis, semelhante a uma árvore cortada, envelhecida, mas no momento
em que essa árvore receber a água do Espírito Santo, Deus a faz brotar. Cante conosco essa canção, A Esperança para Você. Esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. Esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. Esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Sinto o cheiro das águas aqui nesse lugar. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Pai do Senhor para os irmãos, queridos, é uma alegria poder estarmos mais uma vez para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Estamos felizes por estarmos na presença de Jesus e podendo trazer uma palavra de edificação para a vida dos irmãos, para o nosso enlevo espiritual, sabendo que
Os dias onde iremos nos reunir presencialmente já está chegando, está mais próximo, e nós queremos trazer uma palavra para a nossa meditação no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 7, versículos 11 ao 17, que nos diz: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Meus amados e queridos irmãos, este milagre aconteceu pouco depois de Jesus ter curado o servo de um centurião, neste mesmo capítulo de número 7, os versos 1 a 10. E é interessante notar a progressão na intensidade dos fatos. O servo do centurião estava à beira da morte, enquanto que o filho da viúva de Naim já havia morrido. Naim estava mais para uma pequena aldeia do que para uma cidade. E em nenhuma outra passagem da Bíblia Sagrada esta cidade é mencionada. Naim ficava localizada próxima à margem sul da Galileia, a certa distância de Samaria. Acredita-se que a aldeia estivesse a cerca de 10 quilômetros aproximadamente a sudeste de Nazaré e a 40 quilômetros de Cafarnaum. Essa localização coloca Naim entre o Monte Tabor, ao norte, e o Monte Gilboa, a sudeste. Pois bem, nesta noite eu queria vos falar acerca de quando a nossa esperança morre. Há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Nesta passagem bíblica, o escritor Lucas nos relata uma história muito triste, muito dolorosa e angustiante. Uma mulher, viúva e mãe, está levando o seu único filho para o cemitério. Esta viúva não tem seu nome revelado, nada se sabe sobre a sua identidade, apenas diz que ela morava em Naim. E o filho desta viúva, que está sendo conduzida ao cemitério para ser enterrado, também não tem o seu nome revelado. É um relato de duas pessoas anônimas. Se a gente pensar, imagine que em um determinado dia uma jovem sonha em se casar e realiza este sonho. Ela se casa e em seguida sonha em ser mãe e engravida e dá à luz um lindo bebê. Imaginem também que em um determinado dia, da casa desta mulher sai um caixão conduzindo o seu marido. Aquele homem com quem ela havia sonhado que viveriam juntos, que cresceriam juntos, que criariam seus filhos juntos, que abraçariam seus netos juntos e que morreriam juntos, velhinhos, fartos de dias, em uma cama quentinha, tendo cumprido todos os seus projetos, tendo realizado todos os seus sonhos e alcançado todos os seus objetivos de suas vidas. Mas agora ela vai acompanhando uma multidão que vai conduzindo o seu marido morto para o cemitério.
Esta viúva vai segurando a mão do seu filho, apertando forte, pensando que teria que cuidar dele com todo o carinho e zelo. Seu filho passa a ser agora o centro do seu amor, o alvo dos seus afetos. Mas um dia a morte veio outra vez visitar a sua casa e também levou o seu filho. A narrativa bíblica diz que era filho único desta viúva, e este filho morre. Isso significa dizer que ela tinha ficado completamente desamparada. Por mais que ela tivesse amigos e parentes, o que restava de sua família próxima havia se perdido. A morte de seu único filho significava sua plena e total desesperança. O filho era sua única fonte de sustento na velhice e proteção. Ele era a sua única chance de dar continuidade à linhagem de sua família. Portanto, a condição desta viúva era não somente triste, mas trágica. Não sabemos o intervalo de tempo entre a morte do seu marido e a morte do seu filho. Apenas podemos imaginar que este filho desta viúva ainda estava sob os cuidados dela. Ele ainda era um rapaz, um jovem. Esta mulher leva para sepultar não somente um corpo frio e inerte do seu filho, um corpo gelado, mas também conduz para o cemitério, para a sepultura, o seu futuro, a sua razão de viver, sua própria vida, seu próprio coração. E quando Jesus segue para a cidade de Naim, ele não vai sozinho. Os seus discípulos e uma multidão o acompanhavam. O texto bíblico coloca Jesus próximo do portão da cidade, quando se deparou com o cortejo fúnebre do filho da viúva de Naim. Aquele cortejo saía pelo portão da cidade porque os mortos não podiam ser sepultados dentro de uma cidade judaica. É perceptível que a viúva de Naim não chorava a morte do seu filho sozinha. A Bíblia diz que uma grande multidão da cidade acompanhava e compartilhava a sua dor. O versículo de número 12 vai dizer: eis que saía o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela. Naquela época era o costume dos judeus enterrar seus mortos no mesmo dia da morte ou, no máximo, no dia seguinte. E como dissemos, não era permitido enterrar um morto dentro dos limites da cidade. Por isso, um cortejo fúnebre partiu da casa da viúva de Naim em direção ao cemitério, além dos portões daquela cidade. Normalmente, a mãe caminhava na frente do cortejo, enquanto homens jovens carregavam o esquife com o corpo do morto, e logo atrás vinha uma multidão que incluía pranteadoras, flautistas ou até mesmo carpideiras profissionais que eram contratadas para prantear. Além disso, se um grupo de pessoas cruzasse com um funeral no caminho, por respeito, essas pessoas deveriam acompanhar o cortejo até o lugar do sepultamento. E foi justamente quando o cortejo fúnebre estava saindo da cidade que Jesus se aproximou de Naim. Mas em vez de se posicionar entre as pessoas do cortejo para honrar o costume de acompanhar o sepultamento do morto, Jesus se dirigiu diretamente à viúva de Naim. Ele vê uma mulher vestida de luto, com sua cabeça baixa, chorando muito, chorando bastante. Ele vê
aquela mulher, e aqui a gente percebe que há o encontro de duas multidões. Nos portões da cidade de Naim, a multidão da morte se depara com a multidão da vida que vem entrando na cidade. Dois filhos únicos se encontram, um vivo e outro morto. Jesus, o Filho unigênito de Deus, estava destinado a morrer. E o filho único da viúva de Naim estava destinado a viver. A Bíblia diz que o coração de Jesus se condoeu por aquela situação, pela situação daquela mulher. Isso significa dizer que ele ficou profundamente comovido pela situação que a viúva estava enfrentando. Ele entende a dor de quem sofre. E ele entendia a dor daquela viúva e teve compaixão dela. A Bíblia diz que ele se comoveu dela. Porque Jesus conhece a nossa dor, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe a nossa fragilidade, a nossa limitação. Porque quando você chega ao ponto final de sua jornada e você diz: chegou o fim da linha, chegou o fim do túnel, chegou o fundo do poço, não tem mais saída para mim, não tem mais esperança para mim, não tem mais solução para mim, pois saiba que é nesta hora que Jesus pode entrar na tua história, na tua vida, na tua família, na tua multidão chorosa e realizar um grande milagre e mudar a tua sorte. Jesus sabe a nossa tristeza e a nossa angústia. Olha o que diz o versículo de número 13. Vendo-a o Senhor. Aqui mostra que Jesus vê a nossa dor. Vendo-a o Senhor. O texto não diz que aquela mulher viu Jesus ou que ela tenha pedido alguma coisa para ele. Não. Ela simplesmente caminha, o texto diz, que ela está à frente da multidão, que se solidariza com sua dor, mas que nada podia fazer por ela. Talvez você esteja com o seu coração tão apertado por causa do teu futuro, por causa do teu amanhã, por não ter mais perspectiva de como será daqui para frente. Mas saiba que Jesus, ele sabe o teu passado, ele sabe o teu futuro, ele conhece as tuas lágrimas, ele vê você, ele sabe tudo. Observe que diante de tantas pessoas que estavam ali chorando, Jesus vai justamente ao encontro em direção daquela mãe, da mãe daquele jovem, daquela viúva que estava levando o seu filho único para ser sepultado. Jesus sabe quem é a mãe, porque quando se enterra um ente querido, pode até ter muita gente ao lado chorando, triste por aquela dor, por aquela perda, mas ninguém sabe o tamanho da dor daquele que perdeu o seu ente querido. A falta que aquela pessoa vai fazer a partir daquele dia, no dia a dia. Ao amanhecer o dia e ao anoitecer e não ter mais aquele abraço, aquele beijo, não poder mais ouvir a sua voz e o seu perfume, as risadas, as brincadeiras. Isso tudo se vai juntamente com quem está sendo sepultado. E o que resta é apenas o choro, a lacuna, a sensação do ninho vazio, a tristeza imensurável, a dor da alma. Ninguém é capaz de avaliar e perceber qual é a profundidade dessa dor que pulsa e lateja no peito. Mas Jesus sabe quem é esta mulher. Ele sabe o que ela sente.
Ele vê esta mulher. Tenha a certeza de que Jesus vê você também. Assim como ele viu aquele paralítico no tanque de Betesda, que estava lá naquele tanque há 38 anos, esperando que um dia um anjo descesse do céu e movesse as águas para que ele pudesse mergulhar, se conseguisse ser o primeiro a tocar as águas, a fim de ficar curado de sua enfermidade. Tenha certeza que Jesus te vê, assim como ele viu aquele cego de nascença chamado Bartimeu, que nunca teve o privilégio de ver a aurora e o ocaso do dia, e que possuía apenas uma capa para se abrigar e se proteger do sol escaldante e dos ventos fortes do deserto de Jericó. Jesus sabe a dor que você tem agora aí no teu coração. Porque Jesus é o Deus que tudo vê. Salmo de número 33, o versos 13 a 15 diz: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Portanto, Jesus não somente conhece e vê a nossa dor, mas ele também se compadece da nossa aflição. Versículo 13. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela. Porque uma coisa é a gente perceber alguém passando por uma situação difícil, por uma dificuldade. Outra coisa é a gente mergulhar na dor daquele que está sofrendo e essa dor passar a ser também a nossa dor. As lágrimas do outro passar a ser também a nossa lágrima. O drama que o outro está enfrentando e passando também passar a ser o nosso drama. Se compadecer significa não apenas ter empatia ou estar perto, mas significa se colocar dentro do coração da pessoa que está aflita, amargurada, angustiada, sofrendo e lutada. É como se o coração desta pessoa pulsasse em seu próprio coração. E isso é o que Jesus faz. Ele se compadece. O termo diz padecer com, e Jesus padece com. Porque Jesus age desta maneira. A Bíblia diz em Marcos, capítulo 1, versículos 40 ao 42, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Jesus ficou profundamente compadecido. Mas, além de ver a tua dor e além de se compadecer de você, Jesus também é poderoso para estancar as tuas lágrimas. Olha o que diz o versículo 13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Jesus olha para aquela viúva e diz: não chores. Aos olhos de muita gente, aos olhos humanos, essas palavras não fazem o menor sentido. Você há de concordar comigo que o pedido mais impróprio, mais inconveniente e mais inadequado é pedir para uma mãe que está indo enterrar o seu filho, chorando em luto, para que ela pare de chorar. Era inconcebível que uma mãe viúva que acabara de perder seu único filho parasse de chorar nesse momento de dor imensurável. Porque funeral é lugar de choro. Funeral é lugar de despedida. Funeral é lugar de dor. Funeral é lugar de saudade. O momento mais solene que existe é o momento fúnebre.
E este momento parece que merece todo o nosso respeito, toda a nossa dor, toda a nossa complacência, toda a nossa condolência. Agora imagine os olhares daquelas pessoas direcionando para Jesus quando ele diz para aquela viúva: não chores. Como pode isto? Porque a Bíblia diz que Jesus parou a multidão. Quem sabe alguém perguntou: quem é este que ousou interromper um funeral e ainda foi capaz de dizer palavras tão absurdas como não chores? Mas quando Jesus diz não chores, não é apenas um chavão, uma trivialidade, um bordão, um clichê, dito tantas vezes sem reflexão em um funeral. Esta frase foi a frase mais poderosa que Jesus podia dizer àquela viúva. Porque ele está dizendo o seguinte: olha, mulher, não chores, porque eu conheço não apenas quão grande é a tua dor e o teu sofrimento, mas eu sou poderoso para estancar o teu choro, para reverter o quadro da morte do teu filho e trazê-lo de volta à vida, fazendo um tão grande milagre diante dos teus olhos e diante desta multidão. E esse Jesus é poderoso para estancar as tuas lágrimas, para sanar o mal que te atinge, para trazer de volta a esperança e a alegria do teu lar, da tua casa, da tua família. Se você não tem a solução, Jesus tem. Se você não tem uma saída, saiba que Jesus tem uma saída. Se você não pode fazer nada, saiba que Jesus pode fazer tudo. Se você não sabe o que fazer, Jesus sabe. Se você não tem a resposta, Jesus tem. Se você acha impossível, saiba que para Deus nada é impossível. E Jesus pode sim dizer a você: não chores. Jesus disse a Marta e Maria: não temas, crê somente. E dirigindo-se para aquele sepulcro onde jazia o corpo de Lázaro, já em decomposição, pois fazia 4 dias, gritou: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu vivo para a glória de Deus. Jesus é poderoso para mudar hoje o cenário da tua vida, da tua família, do teu casamento, da tua empresa, do teu comércio, do teu futuro e da tua jornada de vida. Jesus é poderoso para mudar o quadro da tua vida, trazendo saúde, trazendo vida, trazendo paz e salvação para você. Jesus é poderoso para triunfar sobre qualquer ameaça de morte que circunda a tua vida. O versículo 14 diz: chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Apesar de tanto sofrimento e dor, e mesmo parecendo que Deus não se importava com nada do que acontecia ali, com aquela viúva, a Bíblia diz que Jesus chegou. Olha o início do versículo 14. Chegando-se. Isaías profetizou dizendo que Jesus seria chamado Emanuel. No capítulo 7 e o versículo 14 de Isaías, ele diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Mateus traz a tradução dizendo que Emanuel quer dizer Deus conosco, no capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, isso quer dizer que Jesus está sempre perto, pertinho de você, em qualquer situação da tua vida. Versículo 14.
Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, Jesus para o cortejo. Talvez isso tenha causado muita reprovação. Talvez isso tenha gerado muitas críticas e censuras, pelo fato de não haver relatos recentes de ressurreição. Havia sim relatos de ressurreição há centenas de anos atrás, com os profetas Eliseu, Elias, mas naqueles dias não havia sequer um único relato de alguém que foi ressuscitado, até porque essa foi a primeira ressurreição que Jesus operou durante o seu ministério. E como se não bastasse, Jesus não somente para o cortejo, como também ele toca no caixão, ele toca o esquife. O texto diz que ele para os que conduziam o cortejo e logo se dirige ao jovem. Parando os que o conduziam, versículo 14, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Alguém poderia questionar, mas que absurdo, este homem deve estar delirando. Ele não deve estar bem. Porque Jesus se dirige ao morto e fala com o morto. Jovem, eu te ordeno, eu te mando. Mas quando Jesus se apresenta desta forma e fala com o jovem morto, ele está demonstrando o seu poder sobre a morte, a sua autoridade sobre o maior inimigo do homem a ser vencido, que é a morte. Porque a morte nos aflige, a morte nos incomoda. O maior desafio da ciência é tentar encontrar uma maneira de conseguir a imortalidade. A morte arranca dos nossos olhos as lágrimas e arranca de nossos braços aqueles que nós amamos. Mas todo aquele que for alcançado pela maravilhosa graça de Jesus consegue compreender algo muito sublime. Que assim como Jesus operou esses sinais e maravilhas, e assim como ele mesmo morreu e ressuscitou, todos os que creem no seu nome, ainda que desça à sepultura, um dia irá ressuscitar. E esta bênção não foi apenas para os que viveram na sua época ou nos dias anteriores a Jesus, mas está prometido pelo próprio Jesus quando ele diz em João capítulo 5, versículos 28 e 29, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Esta bênção não foi apenas para os que viveram nessa época de Jesus, mas está prometido também para nós. No mesmo livro de João, capítulo 11, versículo 25, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E o apóstolo Paulo, ele reafirma isto quando escreve aos irmãos ali em Tessalônica, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 a 17. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus, e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Glória a Deus. Isso é promessa de Jesus. Isso será em um tempo muito breve, muito rápido. A Bíblia diz que será num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52.
num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, meus queridos irmãos, nós temos esperança diante da morte, porque Jesus morreu e ressuscitou. E são bem-aventurados os que dormem em Cristo. Apocalipse 14 e 13 diz: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. É por isso que a Bíblia diz, no Salmo 116, o verso 15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A gente precisa entender que a morte ela já foi vencida por Jesus. E o apóstolo Paulo ele pergunta em 1 Coríntios 15, 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus venceu a morte esmagando-a, retirando dela o seu próprio veneno e triunfando sobre ela. Apocalipse 1 e 18, a Bíblia diz: Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, Jesus venceu e tem o domínio e o poder sobre a morte e sobre o inferno. A ressurreição do filho da viúva de Naim causou grande temor em todos os que ali estavam. Antes disso, as pessoas já tinham visto Jesus realizar vários milagres, como, por exemplo, a cura de doentes, a cura de enfermos, de deficientes, de cegos, de surdos, de mudos. Milagres de transformar água em vinho, mas este milagre foi o primeiro envolvendo a ressurreição de uma pessoa no seu ministério. Só depois desse milagre da ressurreição desse filho da viúva de Naim, que Jesus ressuscita a filha de Jairo e a Lázaro. Porque em todo o relato bíblico há apenas 3 situações em que Jesus ressuscitou mortos. Mas observamos também que Jesus devolve a esperança daquela viúva. No versículo 15 da leitura diz: Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus restituiu aquele filho à sua mãe. Sabemos que não é natural os pais enterrarem seus filhos. E a morte de um filho, de uma viúva, é algo trágico. E a morte única de um filho de uma viúva é algo mais trágico ainda. Mas quando Jesus entra nesta cidade e se encontra com esta mulher, com esta viúva, com esta mãe, ele arranca aquele jovem dos braços gélidos da morte e o entrega vivo aos braços trêmulos de sua mãe. Jesus sempre vai nos trazer uma viva esperança porque ele tem profunda compaixão por nós. Ele é o nosso glorioso Salvador e Redentor. E como resultado deste milagre, as pessoas começaram agora a glorificar a Deus e a dizer que um grande profeta havia sido levantado entre eles. Versículo 16 e 17. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Mas Jesus é muito mais do que um grande profeta de Deus. Entre aquele povo estava o próprio Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, o Emanuel, o Deus conosco. Aquelas pessoas não conseguiram entregar-se ou entender ou enxergar que diante de seus olhos estava ali o único Filho de Deus que havia ressuscitado, o único filho de uma mulher viúva.
mesmo sem as pessoas prestarem a Jesus toda a honra que ele merecia e merece, a notícia do milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim se espalhou por toda parte. É incrível saber que mesmo num tempo em que não havia qualquer recurso de comunicação avançada e rápida, essa notícia chegara a tão longe. Ela foi tão longe a ponto de ainda hoje estar circulando pelo mundo inteiro e chegou até nós. Depois de mais de 2000 anos, nós nos maravilhamos diante dessa notícia de que o nosso Senhor demonstrou tamanho poder e compaixão e ressuscitou o filho de uma mulher viúva na cidade de Naim. Este milagre fez com que todos fossem tomados de temor. Versículo 16. Todos ficaram possuídos de temor. É importante reconhecer a grandeza e o poder absoluto de Jesus. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele venceu e triunfou sobre a morte e em breve lançará a morte e o inferno no lago de fogo. Este milagre trouxe glória para Deus, porque tudo que Jesus fazia tinha o propósito e o objetivo de glorificar a Deus. Versículo 16 ainda. E ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. Esse milagre fez com que todos reconhecessem que Jesus é o grande profeta. Quando diz que o povo dizia: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Este milagre fez com que todos tivessem a consciência de que Deus visitou o seu povo. Quando Jesus se manifesta, ele é o próprio Deus encarnado. Ele traz esperança ao nosso coração. Jesus pode agora mesmo fazer um milagre na tua vida, no teu casamento, nos teus filhos, na tua família, no teu comércio, na tua empresa, e Deus ser glorificado com isso. E o nome de Jesus ser glorificado na tua vida. Mateus capítulo 6, versículo de número... Mateus 5, melhor dizendo, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então eu quero encerrar minha palavra esta noite dizendo a você que se nesta hora você se encontra enclausurado pela dor, pela tristeza, pela saudade, pela perda, pelo luto de alguém que até mesmo pode ter alcançado a tua família, saiba que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Espírito Santo possa consolar o teu coração. Que Jesus possa encontrar lugar em teu coração. Porque a Bíblia diz em 3:20 de Apocalipse, ele próprio dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Então que Deus em Cristo traga consolo e paz à tua alma. Que Ele conforte o teu coração trazendo esperança. E eu quero orar por você nesta hora. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela leitura da tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Muito obrigado por Jesus estar conosco, pelo Espírito Santo estar conosco, conforme prometido pelo próprio Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conservado em vida e com saúde. Mas, Senhor, tem muita gente que nesse momento está passando por dificuldade, por uma perda, por um luto, assim como aquela mulher viúva de Naim, que perdeu o seu único filho. Senhor, certamente alguém está assistindo a nós nesse momento e está passando pelo luto do desemprego, pelo luto da perda de alguém de sua família, pelo luto da desesperança, pelo luto da aflição, da angústia, do desespero. Ó Deus, que o teu Espírito Santo possa mover este coração e que cada um possa entender que não há outro caminho, não há outra solução
a não ser Jesus. Jesus é a solução. Então, Senhor, faça um milagre agora neste lar. Faça um milagre nesta casa. Faça um milagre nesta vida. Meu Deus, se alguém está agora nesse momento entregando sua vida a Ti, perdoe os seus pecados. Escreva seu nome no livro da vida. Fortaleça-o. Faça crescer a fé. Aumente a fé e a confiança no Senhor. E a todos quantos colaboram conosco na nossa igreja, a Assembleia de Deus Harmonia, faça um milagre também, Senhor, de prosperidade, de saúde, ó Deus de salvação. Senhor, abençoe os nossos pastores, pastor Moisés, pastor Zósimo, juntamente com suas famílias. Ó Deus, os nossos obreiros, os nossos líderes, os diáconos, os presbíteros, evangelistas, pastores, ó Deus, a cada criança, adolescente, jovem, irmãos e irmãs, os nossos anciãos. Meu Deus, traga, meu Deus, uma palavra de conforto nesta hora, de esperança, que possam saber e entender que tudo nesta vida passa, até os momentos ruins, e que o Senhor jamais nos abandona, jamais nos deixa sozinho. Meu Deus, que a Tua palavra possa fazer efeito em cada coração. Eu Te louvo por este culto esta noite. Salve vidas, faça um milagre especial. E o maior milagre, nós cremos, é a salvação da alma. Então, Senhor, faça isso em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo esteja em cada lar, esteja em cada vida, neste momento, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe sua vida e a sua família em nome de Jesus. Amém.